Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Ele está lá em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. A palavra diz assim. Então, ficou bem pequenininho, né? Ali. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um, segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por esse ano que já iniciou e que nós temos certeza que a graça e a provisão do Senhor está sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo que temos, obrigado por tudo que somos, e que o Senhor possa nos dirigir, ó Pai, para que nós possamos andar de acordo com o teu querer e a tua vontade. Toma, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa vida e tudo aquilo que somos, e fala aos nossos corações para que nós possamos crescer todos os dias na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e todo o povo diga amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Essa palavra ela veio, eu estava viajando e ouvindo uma música, e aí essa música, de alguma forma, ela falou comigo. E a música é assim: é Ele, por Ele que eu estou. Que mais? Vou repetir. E aí todo mundo junto. É Ele, por Ele que eu estou. Todos os... Amém. Aí a minha pergunta que me indagou, não querendo questionar, é lógico, o cantor, o escritor, mas algo trouxe em meu coração dizendo assim: essa música não é para mim. Eu estava ouvindo e aí veio ao meu coração: essa música não é para mim. Não quero tirar nada do mérito, porque cada um tem a sua experiência com Deus. Cada um tem o seu convívio, a sua intimidade com Deus. E nós não podemos de forma alguma saber, ou tirar por que essa pessoa escreveu dessa forma. Provavelmente na sua intimidade com o Senhor, Deus deu essa letra para que ele pudesse escrever e cantar. E que sem dúvida é uma música bonita. Mas algo me tocou meu coração dizendo assim: essa música não é para mim. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será que você tem gastado realmente a sua vida? Perdendo tudo por amor, com alegria? Então eu inverti um pouquinho a música. Eu disse: é Ele, por Ele que eu estou investindo a minha vida, ganhando tudo com amor e com alegria. Aleluia. Algo me tocou para que eu pudesse então inverter aquilo que estava
que estava sendo cantado. É coisa minha. Não estou criticando aqueles que gostam, aqueles que cantam, mas o tema dessa palavra é que Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Por mais que você queira, por mais que você pense, por mais que você possa imaginar, Deus, Ele não te deve nada. E eu acredito que muitos de nós temos algo em comum, porque nós costumamos pedir a Deus, nós costumamos falar com Deus, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, ou até mesmo aquilo que nós buscamos como melhoria de vida. Nós conseguimos fazer isso todos os dias e isso não é incorreto. Eu acredito que nós precisamos buscar ao Senhor e nós precisamos, na intimidade que nós temos com Ele, nós precisamos buscar e nós precisamos pedir e nós precisamos clamar a Ele, porque nós precisamos reconhecer que é somente dele que vêm todas as coisas. Agora, o que eu acho que o grande problema, talvez de alguns, é quando nós exigimos de Deus, acreditando que nós somos merecedores de tal coisa. Acreditando que nós somos merecedores. E às vezes nós costumamos exigir: Senhor, o Senhor tem que me dar. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu faço a tua obra. E eu espero que no grande dia o Senhor possa virar para nós e falar assim: bem-vindo ao convívio do seu Senhor. Para que Ele possa não dizer assim: maldito seja tu que praticais a iniquidade. Então nós precisamos entender que pedir, clamar, não é o problema, mas nós não podemos exigir daquilo que é do Senhor, achando que nós somos merecedores, ainda que Deus possa querer tudo de bom e de melhor para cada um de nós. É isso que nós precisamos entender. A graça redentora de Deus, através do seu Filho Jesus, ele foi um plano perfeito para cada um de nós, para que nós pudéssemos então ser resgatados da onde nós estávamos, da onde nós estávamos ali perdidos em nossos deleitos e pecados. Lá em Efésios 2, 1, 5, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros, e éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. É pela infinita graça do Senhor, é pela infinita misericórdia do Senhor que nós temos alguma coisa, que nós somos alguma coisa, que nós estamos aqui elevando os nossos pensamentos e deixando os louvores a Ele. É pela graça e pela misericórdia, dessa forma que nós precisamos entender que tudo o que nós temos provém do Senhor pela sua infinita misericórdia. Tudo provém do Senhor. Deus, Ele não nos deve nada, muito pelo contrário, nós é que precisamos render louvores, clamar a Ele, pedir a sua redenção por sua bondade, para que Ele possa todos os dias olhar para nós e falar assim: olha, hoje eu estou renovando a tua senha.
Hoje eu estou renovando o seu dia. Hoje eu estou dando mais uma oportunidade para que você possa adorar a mim. É isso que Deus faz todos os dias. É isso que Deus mostra todos os dias. É isso que Deus dá a oportunidade para que nós possamos nos arrepender daquilo que nós estávamos fazendo, para que nós possamos então prosseguir, adorando e amando e tentando a todo tempo, lutando contra a nossa carne, querendo andar segundo a vontade do Senhor, para que nós possamos então viver da graça e da misericórdia do Senhor. O motivo pelo qual não somos consumidos é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós neste dia. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você está bem de saúde, porque você viveu bem, porque você teve um domingo abençoado. Não, não é só por isso. Você está aqui porque Deus renovou a misericórdia dele sobre você. E isso nós temos que agradecer todos os dias. Amanhã de manhã, quando nós acordarmos, respirarmos, abrir os nossos olhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus, obrigado por mais um dia em que o Senhor me proporciona a abrir os meus olhos e estar aqui. É isso que Deus procura, é isso que Deus nos dá. E diante disso nós precisamos entender que tudo vem dele, tudo provém dele, e que nós precisamos nos sujeitar a Jesus. Nós precisamos estar nos sujeitando a nossa vida, a nossa vontade, tudo aquilo que nós temos, para que Jesus possa então administrar e governar a nossa vida. Nos versículos 24 e 25 que nós lemos em Mateus, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Nós precisamos renunciar à nossa vida. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que nós queremos todos os dias e que talvez não agrade ao Senhor. A nossa vontade, a nossa carne. Nós precisamos renunciar para que Deus possa então realmente nos direcionar a poder fazermos a sua vontade. Negar a si mesmo é nós podermos nos sujeitar ao Senhor, entender que a liderança é de Jesus. A liderança é dele. E quando nós somos servos obedientes, quando nós somos liderados obedientes, nós temos que olhar para o nosso líder, nós temos que olhar para as pessoas que estão nos conduzindo, e nós somos obrigados a obedecer aquilo que ele está dizendo. Nós somos obrigados a obedecer a sua voz, obedecer aos seus mandamentos, porque quando nós não obedecemos, nós estamos criando algo ruim para a nossa vida. Se você está no seu trabalho e você não quer obedecer aquilo que o seu encarregado, o seu chefe está fazendo, a melhor coisa que você tem para fazer, a dignidade de cada um, é que você possa sair daquele lugar. Porque se você não concorda, você vai conseguir fazer uma divisão ali dentro. Ah, mas meu chefe é ruim, mas ele está lá, então, num cargo superior ao seu por algum motivo. Seja por parentesco, seja por QI, indicação, seja por alguma coisa. O interessante é que você não é o encarregado dele. Isso são pequenos exemplos que eu estou colocando, porque muitos de nós, às vezes, não queremos reconhecer a liderança de Jesus. Muitas pessoas no mundo não querem reconhecer e não querem se sujeitar a essas ordens. E quando nós nos sujeitamos àquilo que Jesus tem para nós, grandes recompensas Ele tem para nós. Resultados positivos ele quer colocar no teu caminho, uma vez que nós obedecemos. Ah, mas eu não tenho possibilidade, eu não tenho condições de fazer alguma coisa. A minha situação hoje, ela está complicada, seja ela no campo financeiro, emocional, pessoal, profissional. Qualquer coisa que você esteja passando, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode mudar.
Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos reconhecer que esta luta, que Deus ele pode realmente governar a nossa vida. Nós precisamos ter essa vontade, esse desejo. A nossa luta, ela é constante contra a nossa carne. Mas uma vez que nós estamos debaixo da cobertura de Jesus, pode vir as lutas que vierem, pode vir as tribulações que vierem, pode vir a guerra que quiserem fazer contra você. Quem vai guerrear, quem vai te guardar, quem vai te proteger é o Senhor Jesus. E uma vez que nós estamos protegidos por Ele, Ele governa a nossa vida, Ele vai então dar a vitória a cada um de nós. A palavra diz que o Espírito Santo, Jesus quando foi, Ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo Ele intercede por cada um de nós. Ele intercede por mim, Ele intercede por você, com gemidos inexprimíveis diante do Senhor, diante do Pai, diante de Deus. Sabe, Ele conhece o seu coração, Ele sabe aquilo que você está precisando, Ele sabe aquilo que você busca. Mas para que nós possamos entender isso, nós precisamos então entregar por completo a nossa vida a Ele. Entregar, Senhor, está aqui a chave da minha casa, está aqui a chave do meu coração, está aqui a chave dos meus passos, do meu pensamento, daquilo que eu quero, daquilo que eu busco. É o Senhor quem tem que dar a última palavra. Então nada daquilo que pode vir, nada daquilo que possa chegar até nós, nada pode nos abalar. Nada pode nos abalar. Deus ele tem algo maravilhoso para nós, é seguir a Jesus, negar a si mesmo, é ter um encontro real com Ele, é confiar nele e não olhar para trás. Uma vez que nós somos vividos, transformados, nós precisamos confiar. Segundo Coríntios 5:17, ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma transformação. É preciso que nós passemos por isso, é preciso que nós tenhamos a mentalidade renovada acerca daquilo que é uma nova vida com Cristo. Se você entregou a sua vida, se você está vivendo com Cristo e ainda continua da mesma forma, é porque algo ainda precisa ser mudado na sua vida. Algo precisa ser mudado. Por mais que a palavra diga, olha, venha como estás, a palavra não quer que você fique como você está. A palavra ela é transformadora, ela é renovadora, ela tem que trazer algo diferente na sua vida. Deus não quer que você continue da mesma forma, porque se há essa transformação, se aquilo que você fez, Deus ele não vai levar em consideração o tempo da tua ignorância, é necessário que você possa então viver uma nova vida com Cristo. Viver uma nova vida, uma confiança. Viver de maneira que você passe a deixar tudo para que Deus possa então governar. Eu me lembro que a gente procurava sempre fazer as coisas daquilo que achávamos que era certo. E graças a Deus, eu e a minha esposa, nós temos um problema, se é que a gente pode chamar de problema, é que a gente não tem preguiça. E a gente não tem medo de trabalho. E a gente trabalha. E se precisar trabalhar de dia e de noite, nós trabalhamos. Se precisar trabalhar sábado, domingo, feriado, nós trabalhamos. Nós fomos criados com isso, nós fomos formados com isso. E nós temos que acreditar que Deus ele vai fazer todas as coisas, mas existe algo que é você que vai fazer. Deus ele não vai te dar tudo de mão beijada. Deus ele não vai te dar aquilo que você não está se esforçando para conquistar, para fazer. Seja qualquer coisa. Se você está doente, você precisa ir ao médico. O médico ele vai te receitar.
E por mais que o diagnóstico possa ser ruim, mas é o médico quem vai te dizer aquilo que é necessário você fazer. E aí, a partir do momento que eu tenho uma opinião, que eu tenho algo direcionado pelo homem, aí eu tenho que colocar diante do Senhor, para que Ele possa me dar a direção. Às vezes nós seremos curados, nós teremos prosperidade, nós iremos sair do local aonde nós estamos, porque nós confiamos no Senhor. E eu nem preciso da intervenção do homem. Eu nem vou precisar do conhecimento e da intervenção e dos remédios do homem. Ainda que eu tenha que ir lá buscar a orientação e o conhecimento daquilo que ele estudou para que ele pudesse estar ali. Existem pessoas que são curadas pela fé. E nós vemos relatos e mais relatos disso diante da Bíblia, daquilo que Jesus fazia, daquilo que os seus discípulos faziam. É pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós vamos conquistar, é pela fé que nós vamos crescer, é pela fé que nós devemos viver todos os dias. Não olhe para as circunstâncias, não olhem para os problemas ruins, não olhe para aquilo que está te afligindo, daquilo que está te afetando, mas entregue isso diante do Senhor, para que Ele possa então fazer uma mudança. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Acreditar em Deus, ter fé, confiança, porque para isso nós precisamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Assim falava Paulo. Filipenses 3, de 13 ao 14, ele dizia assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu preciso andar e prosseguir para o alvo todos os dias. Eu preciso olhar somente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu preciso andar de acordo com a fé que Ele tem me disponibilizado. E se a tua fé é pouca, a palavra ainda diz que você pode pedir a Ele para que Ele possa aumentar. Aumentar a nossa fé. Para que eu possa acreditar, olhar as coisas e acreditar que aquilo já aconteceu. Eu preciso profetizar coisas boas na minha vida, acreditando que elas já são existentes, ainda que eu não esteja vendo. Isso é fé. Então você profetiza algo na sua vida, você profetiza algo na sua casa, você profetiza algo na vida dos seus filhos, do seu cônjuge ou de alguém, algum parente, algum familiar, mas acredita que aquilo vai acontecer. Acredite. Faça, um compromisso com o Senhor. Faça um compromisso com Ele, porque eu tenho certeza que nós temos que ouvir a voz do Senhor. E quando nós colocamos Jesus dentro de nossas vidas, no centro das nossas vidas, algo maravilhoso vai acontecer. Algo maravilhoso. Ele vai fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia fala que nós não sabemos nem pedir, meus amados. Nós não sabemos nem pedir. Aqui, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E aí é algo interessante, porque a confiança é nele, o poder é dele, mas ele opera em... É você que é o canal de bênção que ele quer usar. É você que é o canal de bênção que ele vai usar para abençoar talvez a tua casa, a tua família ou alguém desconhecido. É você que ele quer usar para que ele possa levar o evangelho. É você que ele quer usar para salvar vidas, almas. E tudo quanto você fizer de bom para outros,
Às vezes até mesmo aquilo que você não tem, aquilo que você não está procurando, Deus ele vai multiplicar cada vez mais na sua vida. Ele vai multiplicar. Faça o bem. Faça aquilo que faz a tua mão direita, a tua esquerda não sabe. É você fazer sem interesse, é você fazer de boa vontade, é você fazer porque você tem um coração voltado a querer ajudar. Com qualquer coisa. Com aquilo que você é, com aquilo que você tem. Deus ele quer nos usar para que ele possa operar em nós e através de nós. Eu quero ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Aleluia. Eu quero ser. Porque eu tenho certeza que quando Deus me dá condições para que eu possa ajudar outras pessoas, Ele também coloca um pouquinho no meu cofre. Ele também coloca um pouquinho mais de fôlego de vida na minha vida. Ele coloca mais saúde, Ele coloca mais abundância, Ele coloca mais alegria. Ainda que venha perseguição, Ele tira do meu caminho, Ele tira da minha vida. Então o nosso coração ele tem que estar voltado a poder ajudar o Senhor e ouvir aquilo que o Senhor quer, para que nós venhamos muitas vezes ajudar sem que nós tenhamos uma segunda intenção, sem que a gente possa esperar algo em troca. Porque quando nós fazemos, nós precisamos entender que nós estamos fazendo para Deus. E quando nós estamos fazendo para Deus, Deus ele vai restituir cada segundo, cada milésimo de segundo da sua vida que você tem dedicado a poder apresentar isso a Ele. Ajude outras pessoas. Que maravilhoso é poder servir ao Senhor com excelência. Ou seja, nós precisamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Buscareis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus ele permite que ele possa ser achado. Ele fala que ele vai deixar que nós possamos nos chegar até ele. Por quê? Porque ele conhece o nosso coração. Quando nós estamos olhando para Cristo, nada daquilo que acontece ao nosso lado, ao nosso redor, nada disso pode interferir na nossa vida. Nada pode interferir. É por isso que a gente pode passar pela prova, mas a alegria vem do Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, toda a majestade, todo o poder, toda a autoridade. Então você precisa pegar isso, você precisa usar de artifícios, você precisa pegar a autoridade que Jesus ele deixou para nós. Autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, não ter medo de agir mediante aquilo que vem contra você, mas de você se sentir seguro, de você se sentir firme, de você não demonstrar medo a nada e nem ninguém, em qualquer situação. Hoje ainda estávamos conversando a respeito de uns cachorro bravo, cães. E aí as pessoas falando ali que, não, eu tenho medo de cachorro. E aí eu falei assim, você não pode ter medo. O cachorro pode ser bravo do jeito que for. Se ele vier contra você, você para e olha para ele. Faz a cara mais feia que você puder fazer. Encara ele. Porque na hora que você encara, ele para. Porque se você virar as costas e correr, ele te pega. E ele te morde. Então eu aprendi que eu não tenho medo de cachorro. Eu ainda falo para eles assim, cuidado que eu posso te morder. É o contrário. Esses dias eu estava passando na minha casa, caçando meus dois cachorrinhos, agora eles ficaram fujão. Não pode ver o portão aberto que sai. É 2 cheats. A minha filha comprou até uma coleira já com identificação de telefone, vai colocar até chip na coleira para a gente poder achar. E aí eu passei na rua, nada, quando eu estou voltando, um cara
um vizinho meu abriu o portão para sair. No que ele abriu o portão, e eu passando na rua assim, veio um cachorro policial. Estava até babando. E ele veio para cima de mim assim, ó, eu parei assim. E ele ficou assim, a menos de 1 metro, babando assim. Eu não fiz nada, eu não corri, eu apenas parei e encarei. Aí o que ele fez? Entrou para dentro. Assim são as dificuldades da vida. Assim são os problemas que nós precisamos enfrentar. Nós não devemos dar as costas e muito menos correr. Nós precisamos encarar, parar e acreditar que aquele problema que parece ser muito grande não é nada referente àquilo que Deus tem para nós. Não é nada representativo daquilo que Deus é na nossa vida. Por isso não tenha medo, encare tudo de frente, porque você entrega tudo ao Senhor. Se entrega tudo ao Senhor, nada daquilo que possa acontecer contigo é contigo. Se te tirarem alguma coisa, se te fizerem alguma coisa, não é contigo. Meu advogado é um advogado fiel e bom, e é um advogado que não perde causa. Aleluia! É um advogado que não perde causa. Todas as minhas causas eu entrego para ele. E é engraçado, o mais interessante disso é que ele não precisa nem me ouvir para poder saber como é que ele vai agir. É isso. É no nosso dia a dia. Agora, como que tem sido a sua vida com relação a isso? Como é que você tem buscado ao Senhor? Uma das coisas que vai fazer com que nós possamos então andar segundo aquilo que Deus quer é que nós precisamos tomar a nossa cruz. Tome a sua cruz. Seja responsável pelos seus atos. Reconheça que aquilo que você faz ou fez não é digno do Senhor. Se arrepender é a forma pelo qual o Senhor espera que venhamos a agir para que Ele possa nos ajudar e nos perdoar. É o primeiro passo. Nós temos que tomar a nossa cruz. Deus, Ele conhece aquilo que está em nosso coração. Então não adianta tentar esconder do Senhor aquilo que você está fazendo. Você pode até esconder de mim, do pastor, do seu líder. Do seu chefe, seu encarregado, seu patrão. Pode, não tem problema. Mas de Deus a gente não consegue, por mais que a gente queira. Então nós precisamos ser sinceros diante do Senhor, abrir o nosso coração para com Deus e suplicar a Ele que mude a nossa vida e transforme o nosso caráter. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos ser honestos para com o Senhor, não somente nas questões que envolvam dinheiro, mas em todas as coisas, falar abertamente, ouvir e reconhecer quando está errado e principalmente restituir se algo lhe for indevido. Pedir perdão caso seja uma ofensa de caráter pessoal. Honestidade, reconhecer o erro. Zaqueu, ele era um cobrador e ele cobrava juros, impostos e tudo mais. E a partir do momento que ele ouviu falar de Jesus, ele falou assim: olha, eu preciso que esse homem venha na minha casa. Eu preciso que ele entre na minha casa, porque eu preciso ter uma palavra com ele, eu preciso reconhecer, eu preciso estar do lado dele, para que eu possa então viver de acordo com aquilo que ele está falando, de acordo com aquilo que ele prega. E Jesus, sabendo da intenção e da vontade do coração de Zaqueu, ele olhou e falou assim: olha, convém que hoje eu vá à tua casa. Convém que eu vá comer da tua comida. Você já convidou o Senhor Jesus para fazer um banquete contigo lá na tua casa? Precisamos convidar.
Zaqueu ainda foi um privilegiado, porque ele nem convidou. O Senhor Jesus é quem se convidou automaticamente. Ele falou: ó, Zaqueu, me convém que eu vá na tua casa. De vez em quando a gente fala assim: olha, Josenir, eu preciso ir na tua casa, porque ele faz um churrasquinho lá, muito bom. É? De vez em quando a gente tem reunião, fala assim: hein, pastora Sônia, pastor Domingos, convém que eu vá na tua casa, porque a comida da pastora é gostosa. Pastor Fabiano, pastora Cícera, A reunião de segunda-feira de pastores, ela não é muito boa, gente, porque a gente come demais. E o Senhor Jesus está falando assim: olha, convém que eu vá na tua casa. Quantos estão aí com a casa aberta para que o Senhor Jesus possa entrar? O Senhor Jesus está falando: olha, convém que eu vá na tua casa. Convém que a gente vá na tua casa. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, entregar por completo ao Senhor e deixar que Ele governe a sua vida. A cruz, ela é uma luta contra o ego de cada um de nós. Às vezes nós não carregamos a nossa cruz porque nós somos orgulhosos. Não carregamos a nossa cruz porque nós somos prepotentes e arrogantes. Não queremos carregar a nossa cruz. Eu me lembro que um tempo atrás, hoje em dia está mais difícil ainda, que a gente olhava aqueles que eram crentes, a gente conhecia porque ele carregava a Bíblia do lado. Para onde que está indo um crente ali, ó? Deve estar indo para a igreja. O celular meio que acabou com isso, porque hoje ninguém mais anda com a Bíblia, a tiracolo. É mais difícil a gente identificar então aqueles que são crentes, que são cristãos, porque agora o celular tomou conta de tudo, a gente coloca no bolso e está tudo certo. O pior é que o celular tomou tanto conta que às vezes nós esquecemos até de abrir o aplicativo da Bíblia. O celular tomou conta tanto que às vezes nós não lemos aquilo que é a palavra do Senhor, porque o WhatsApp é mais interessante. Eu tenho os grupos, porque o meu Facebook está bombando, o meu Instagram, meu Tinder, nem sei tantos programas que tem. E aí? Não, mas a minha Bíblia está no meu celular. E você tem aberto ela pelo menos uma vez ao dia? Você tem lido ao menos uma vez ao dia? A cruz, ela significa sacrifício. É sacrificar. A cruz, ela significa doação. A cruz, ela vai significar a entrega de tempo, de recursos. Às vezes a cruz pode dar e significar sofrimento. Mas a cruz também é obediência. E a cruz, ela significa renúncia. Você precisa renunciar às coisas do mundo. Porém, quando nós carregamos a nossa cruz e quando nós não murmuramos, Deus nos dá o alívio necessário para seguirmos em frente. Quando você carrega a sua cruz, por mais pesada que ela possa parecer, Deus vai te dar o alívio para que você possa seguir em frente. Deus, ele vai te dar. Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, não tenha medo de carregar a sua cruz, porque a vitória é certa, amém? Quando eu carrego a minha cruz, Deus, ele vai tirando todos os fardos, Deus, ele vai tirando todos os problemas, Deus, ele vai tirando tudo aquilo que atrapalha o meu andar, o meu desenvolver, o meu crescer.
E aí ele vai colocando coisas suaves, ele vai colocando coisas boas, ele vai colocando coisas leves que faz com que nós possamos andar segundo a tua vontade. Então carregue a sua cruz, não tenha medo. Uma outra coisa que diz a palavra: busque os tesouros dos céus. Mateus 16, 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Já imaginou uma coisa dessa, meus amados? O que Deus está falando assim é que nós vivemos numa luta constante, frenética. Nós costumamos trabalhar todos os dias, e assim eu espero que todos nós possamos acordar todos os dias de manhã e sair com vontade para poder trabalhar. Amém? Aleluia. E nós queremos isso por quê? Porque nós trabalhamos? É porque nós gostamos? Não, é porque é necessário. Nós trabalhamos porque nós temos um objetivo, porque nós queremos melhorar, porque nós queremos crescer. Então nós vivemos essa busca por riquezas, por recompensas. E isso não é errado. Mas antes de qualquer coisa, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar, porque isso Ele promete: nada pode acontecer de ruim, nada vai te faltar, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Colocar Deus em primeiro lugar. Na realidade, é que nós precisamos entender aonde nós temos focado a nossa força. Onde você tem colocado o seu pensamento? Somente no trabalho? Você tem procurado agir de acordo com o seu conhecimento, a força do seu braço? A confiança que você tem tido? Não, é porque o meu trabalho ele é bom o suficiente. A minha empresa é uma empresa excelente. Estou faturando muito bem. A minha vida é uma vida que está totalmente estabilizada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que era milionário e hoje ele não tem nada. Tem gente que tinha um bom emprego e hoje pode estar procurando emprego. Não confiar nas coisas desse mundo. Estar sempre preparado para aquilo que pode ou não acontecer. Por isso Lucas 12, 20 ele diz: louco, louco, Deus disse: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Às vezes você trabalha, junta, compra, faz isso, faz aquilo, e aí quando você pensa que vai usufruir, a sua senha é chamada. E aí o que acontece na maioria das vezes é que você deixa tudo aquilo. E se não estiver bem administrado, se você não criou bem os seus filhos, provavelmente ainda vai ter uma guerra, uma briga por causa daquilo que você tem deixado. Por isso nós precisamos confiar no Senhor em primeiro lugar, confiar no Senhor, na sua justiça, no reino de Deus, porque aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu preciso ganhar tesouros nos céus, eu preciso trabalhar para o Senhor, porque lá eu tenho certeza que tudo aquilo que nós construirmos não vai perecer. Lá não vai se perder, lá não vai ter como nós perdermos algo. Nós precisamos trabalhar para Deus, e isso é o mais interessante, é dar frutos, trabalhar arduamente para que nós possamos ganhar muitas coisas para o Senhor Jesus. Busquem primeiro, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. É assim que diz Mateus 6,33. Todas as demais coisas serão acrescentadas, significa que uma vez que eu faço, uma vez que eu conquiste, uma vez que eu ganhe, eu consagro tudo a Deus.
é tudo dele. Ele só está deixando que nós possamos usufruir daquilo que nós estamos fazendo. Nós somos mordomos do Senhor, guardando. Talvez Ele confiou a sua casa, talvez Ele confiou o seu carro, talvez Ele confiou a sua família, talvez Ele confiou até muito dinheiro para você. Mas saiba que tudo aqui nesta terra é passageiro. Tudo é passageiro. Então aquilo que você tem precisa estar consagrado. É nesse ponto que nós precisamos ser fiéis ao Senhor, pois Ele cobra a intenção do nosso coração. Aquilo que você tem é consagrado a Deus? Aquilo que você ganha é consagrado a Deus? Aquilo que você sonha, que você almeja, está consagrado a Deus? Para os mais jovens, talvez, agora que nós vamos começar a trabalhar e a conquistar, agora que eu estou entrando ou fazendo uma faculdade, ainda vou me casar, ainda vou constituir a minha família. Ou para nós que já somos um pouco mais de idade, jovens, mas ainda com uma idade um pouquinho mais avançada, o que é que eu tenho feito? Aonde é que eu tenho guardado e gerado as minhas riquezas? Será que quando eu vier a faltar, as pessoas vão sentir falta de mim por quê? Porque eu ajudava, porque eu tinha, porque eu poderia fazer algo? Ou as pessoas vão sentir falta de mim porque eu tinha um abraço amigo, um consolo, uma palavra de ajuda? As pessoas estão mais interessadas em você por aquilo que você tem ou por aquilo que você é? Qual é o legado que você está esperando deixar quando Deus te chamar? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu sonho, que eu projeto, ele deve estar consagrado a Deus. Isso vai fazer com que eu venha a travar as minhas lutas e consiga vencer. Isso faz com que as minhas finanças sejam protegidas por Deus, para que não venha a ser devorado, para que não venha o devorador e o migrador na minha casa, na minha cesta. Agora tem pessoas que não conseguem consagrar tudo a Deus, não tem coragem de consagrar tudo a Deus. Existem pessoas que não têm nem coragem de ser dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, quanto mais entregar tudo a Deus. E olha que eu não estou falando para você entregar tudo não, aqui é no sentido figurado. Eu entrego tudo ao Senhor, ainda que continue no meu nome, ainda que é eu que ande, ainda que é eu que faça as coisas, mas é tudo vem do Senhor. E aí eu não posso economizar naquilo que Deus me pedir, porque se Ele me pedir, claramente Ele vai falar, porque Deus não é um Deus de confusão, e Ele vai te dizer assim: olha, precisa fazer aquilo, eu quero que você faça aquilo, eu quero que você ajude em tal lugar, eu quero que você ajude tal pessoa. E isso para mim é muito claro. Deus ele fala comigo para que a gente possa realmente andar segundo a vontade dele. E não é que nós temos para que nós possamos fazer, é que nós fazemos para que Deus possa nos dar condições para fazer. É pela fé. Deus ele vai nos dar oportunidade. E aí nós vamos conseguir fazer. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é o momento da oferta, mas eu estou querendo mencionar para vocês que é uma passagem rica, onde o Senhor fala que precisamos ser dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, para que haja provisão na casa do Senhor. Quantos gostaram do telão? Foi caro, mas já está aí, já está pago. A Igreja Unida, conseguimos fazer muitas coisas. Aleluia. E assim nós devemos ser enquanto igreja, assim nós devemos ser para com os irmãos,
assim nós devemos ser para com todos. Trazei a casa do tesouro, para que haja mantimento. Mas o melhor de tudo é que Deus fala assim: olha, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir, né, as comportas, as portas do céu, e não derramar sobre ti tamanha bênção, eu não preciso nem confiar plenamente na recompensa do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai me dar. Eu não preciso nem esperar a recompensa do Senhor, porque eu sei que Ele vai me dar. E aí vem algo também muito importante: a prioridade que nós temos que dar, a prosperidade que nós temos, tudo aquilo que nós temos, ele vem do Senhor. E não é só dinheiro, é tempo, é coisas, aquilo que você faz. Você precisa ajudar outras pessoas a crescerem. Não tenha medo de ajudar as pessoas a crescerem. Eu sempre fui uma pessoa que, dentro daquilo que eu tenho, dentro daquilo que é a minha capacidade, eu gosto de ensinar aos outros. Eu gosto de dar oportunidades aos outros. E uma vez certa pessoa falou assim: mas aí se eu ensino, a pessoa pode virar, digamos assim, uma cobrinha e ainda tentar me derrubar. Se eu ensinar, a pessoa vai aprender mais do que eu e depois ele vai tomar o meu lugar. Não é dessa forma. Pode ensinar, pode aproveitar. Uma vez que você está olhando para o Senhor, ainda que aquela pessoa possa fazer algo diferente contigo, você não vai ser abalado. Aquilo que você faz não vai ser abalado. Aquilo que você tem não vai ser abalado. Você pode até levar uma rasteira, cair, mas aí logo Deus, ele te pega pela destra, te levanta e te coloca num lugar de destaque de novo, que é o seu lugar. Aleluia! Deus quer te colocar num lugar de destaque. Então, buscar o reino de Deus é fazer a sua obra. Trabalhe para a igreja, trabalhe para o Senhor, trabalhe para a sua evangelização, para a sua propagação da sua palavra. Evangelizar, ensinar, mostrar, participar das células. Não vou nem perguntar quem está participando, mas você deveria ajudar a crescer o reino dos céus, a crescer o reino de Deus, a crescer a nossa igreja. Nós temos grandes projetos aqui e nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus, e eu creio que você vai nos ajudar a poder realizar esse sonho. Nós planejamos muito tempo e agora não é hora mais de planejar, agora é hora de executar. Aleluia! Nós vamos fazer uma recepção chique aí fora. Quantos creem? Nós vamos construir o nosso templo. Quantos creem? Nós vamos fazer. Não tem dinheiro. Falar como o pastor Domingos, mas eu sei onde que está. Fala assim, está no meu bolso. Pela fé, e se você não acredita, fala assim: Deus vai me dar a oportunidade para que eu possa fazer isso. Deus vai me dar a oportunidade. E Deus, ele vai te dar condições para que você possa fazer isso. Juntamente comigo, aleluia, nós vamos fazer. Eu e todos os pastores já estamos imbuídos nessa tarefa. E você vai ver, a nossa igreja vai ficar muito bonita. Então, o que você tem feito para o reino de Deus e para a sua igreja? Se você ainda não está fazendo nada, é a oportunidade de começar. 2026 começou. 2026 já está aqui. 2026 já está a todo vapor. Então nós precisamos fazer com que as coisas possam melhorar a cada dia. O que você tem feito, né? E aí, para finalizar, o versículo, ele fala
lá no versículo 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Eu quero morar no reino de Deus, eu quero estar com Deus, e eu quero poder também viver o melhor de Deus naquele lugar. E assim nós precisamos fazer a nossa obra aqui para que nós possamos subir e levar mais, muitas pessoas juntamente conosco. Estar com Ele, viver com Ele. Então nós temos que trabalhar, consagrar tudo ao Senhor, para que Ele possa então agir na nossa vida. Entregar o governo da nossa vida ao Senhor, para que Ele possa realmente trabalhar conosco. A nossa recompensa não é terrena, e nem vem do homem, mas virá de Deus, que através de seu Filho Jesus, morreu por nós, para que nós pudéssemos ser redimidos perante Ele. Aleluia! Nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E o fato de nós estarmos aqui significa que nós já estamos num lugar especial, num lugar protegido, num lugar em que há a prosperidade. Por quê? Porque nós somos feito povo escolhido do Senhor. Aleluia! Nós somos povo escolhido do Senhor, e nada pode nos afastar, nada vai poder nos tirar do foco que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar você. Cadê o pessoal do louvor? Que Deus possa abençoar você e entender que o propósito do Senhor é de poder fazer com que você viva o melhor dessa terra. Mas você precisa entender o propósito do Senhor. Quem quer poder estar na visão, estar crescendo, estar sendo guardado, estar sendo abençoado e protegido pelo Senhor, precisa tomar as iniciativas. Precisa fazer com que realmente Deus possa olhar para você, olhar no seu coração, e você colocar tudo diante dele. Ele fala assim: olha, esse meu filho, ele está com sinceridade diante de mim. Ele coloca algo no meu coração que é algo que toca ao Senhor. O que é esse algo? O que você pensa em fazer para o Senhor? 2026 está começando. Nós estamos ainda uma terça parte do mês de janeiro, e nós temos muito tempo ainda para programar algo para o Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.